Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma pergunta que frequentemente tem chegado para mim, que é por que esse meu interesse e foco na obra do Martim Vázquez da Cunha. Alguns amigos, velhos conhecidos, enfim, me questionam isso. Obviamente porque o Martim é um autor controverso, sobretudo na direita olavista, pré-olavista ou mesmo pós-olavista, né? Porque o Martim, de alguma forma, tem a origem também nesse mundo que foi nos aberto, né, pelo Olavo lá no final dos anos 90, no início dos anos 2000, quando o Martim, à época, era um acadêmico de jornalismo. Eu conheci o Martim nessa época, início dos anos 2000, quando eu comecei a minha vida universitária, e entrei, né, no mundo do Olavo através do site dele, dos livros dele, e rapidamente conheci ali em 2001, 2002 o site O Indivíduo, que era, junto com o site do Olavo, a única referência que nós tínhamos, né, nós que não éramos esquerdistas, nós que não era da esquerda acadêmica, ou até mesmo militante ideológico da esquerda, mas que encontramos no Olavo uma resposta, até mesmo um caminho, uma reação àquela hegemonia esquerdista, comunista, que a gente vivia na academia. Então, nesse ambiente virtual, lá da internet, eu conheci o Martim no site Indivíduo. E muito particularmente eu conheci um ensaio dele, longo ensaio que foi publicado no site, na época intitulado A Política do Espírito, ficou na obscuridade da internet, o site saiu do ar e tal, mas um pouco desse ensaio veio a estar presente um pouco aqui no primeiro livro dele, de 2012, Crise e Utopia, mas que agora esse livro, na verdade, né, está novamente disponível no Substack do Martim com um novo título chamado A Permanência da Perda. E esse ensaio é realmente magnífico. Quando eu li pela primeira vez, ele me impactou profundamente pelo brilhantismo, pela profundidade com que o Martim trata o tema tão mundano da política. Não à toa o título do ensaio na época era A Política do Espírito ou A Luta pela Unidade do Ser. Hoje, publicado com outro título, A Permanência da Perda, em busca de uma política do exílio. E o Martim, nessa reescrita, reedição do livro, que está ainda apenas online, mas torcemos, né, para que saia em livro ditado, porque é uma obra que precisa estar publicada em livro. O Martim fez mudanças na qual consiste em endereçar uma solução para o problema da existência humana, para o problema da política, na arte também, e não, obviamente, nas ideologias, a qual o Martim sempre foi crítico, sempre rechaçou, como um bom, vamos dizer, discípulo de Eric Wegelin, que é um dos grandes filósofos, uma das grandes influências do Martim é o Eric Wegelin, entre tantas outras. Então, o meu interesse primeiro pelo Martim tem uma explicação muito clara. O livro dele, A Permanência da Perda, que está no Substack, vamos torcer que logo saia em livro para todo mundo ter acesso. Junto com isso, como eu acompanhei toda essa trajetória nesse período, acompanhei o lançamento da Dicta e Contradicta, depois lá em 2008 e tal, então acompanhei todo esse movimento. Todavia, quando o Martim publica A Poeira da Glória em 2016, eu tentei ler, eu não consegui ler A Poeira da Glória. Foi um livro que foi muito distante da minha realidade literária, de formação, e comecei a ler, não gostei, não pegou o jeito da leitura, né? Li 60, 70 páginas, vi que eu não estava entendendo adequadamente o livro, parei de ler e me incomodei com aquilo. Vários amigos da época dividiram comigo o mesmo desgosto pela obra A Poeira da Glória. E então passou, deixei de lado, veio toda uma crítica e na verdade um desprezo do Olavo pela obra do Martim. Acompanhei toda a treta do Rubens Enderle no Facebook lá,
apontando erros de português, erros gramaticais da obra do Martim. Virou uma zoeira lá no Facebook, deve ter sido 2016 ou 2017, logo depois que a obra foi lançada. Enfim, acompanhei tudo aquilo e o Martim passou a ser hostilizado na Olavosfera, da qual eu fazia parte. Então o Martim passou a ser uma persona non grata na Olavosfera e foi zoado, foi vilipendiado, etc e tal. E aconteceu que, isso estamos falando de 2016, 2017. E estamos falando do momento em que o Olavo tem uma ascensão simultaneamente a tudo isso, né? A queda do PT, a ascensão da nova direita, o Olavo como o farol dessa nova direita, ou de grande parte dessa nova direita ali de 2016, 2017, até que culminou na vitória do Bolsonaro em 2018, em que o Bolsonaro faz o discurso da vitória, né, lá na casa dele ainda, convalescido da facada, mas com 2 livros na mesa, um do Churchill e o outro livro era, para a surpresa de todos nós, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do Olavo. O que projeta perante a imprensa e a opinião pública, né, a noção de que o Olavo era o guru do presidente da República. Até porque, né, teve todo esse reconhecimento aí com o livro do Olavo sobre a mesa. Então a gente viveu toda essa euforia ali em 2018, 2019, e o Martim logo se torna um crítico desse movimento que culmina em Bolsonaro, e mais ainda, o Martim publica um ensaio em março de 2018, há 3 meses do governo Bolsonaro, em que ele faz uma análise da filosofia e do projeto pedagógico do Olavo, que ele publicou no jornal A Gazeta do Povo, que depois veio integrar o seu livro de 2020 ou 21, A Tirania dos Especialistas, que tem aqui, né, o último ensaio desse livro é justamente esse ensaio intitulado As Ruínas Circulares, em que ele examina a filosofia e o projeto pedagógico do Olavo. Quando foi lançado, eu não dei muita importância para esse livro, porque eu já estava ainda influenciado pelo mal-estar do Poeira da Glória, pelo mal-estar do Martim ser um traidor da causa, pelo conflito dele com o Olavo e tal, então não fazia parte dos meus interesses. Mas eu tenho uma história de proximidade intelectual com o Martim, como eu falei no início do vídeo, lá atrás, da época do indivíduo, a permanência da perda e tal. A Dicta e Contradicta, tem todas as edições ali da revista, então tem toda uma proximidade afetiva, intelectual, biográfica, dá para se dizer, com a obra do Martim, com a produção dele. E todavia, então, nesse período pós-Bolsonaro, em que eu me afastei da Olavosfera, a partir de 2020, na pandemia, eu me afastei completamente da Olavosfera, porque a galera enlouqueceu. Eu fazia parte de alguns grupos, alguns amigos que estudavam Olavo há 5 anos, há 8 anos, há 15 anos, e eu percebi que a galera enlouqueceu na pandemia e eu me afastei totalmente de todo desse universo e fui fazer outras coisas da minha vida, como trabalhar e me afastar desse mundo da direita, neodireita brasileira. Fiquei em 2020, 2021 afastado. Eu penso que ali por fim de 21, início de 22, eu comecei a retomar os estudos propriamente dito, mas voltei para estudar economia, que é a minha formação de origem. Então eu me dediquei a estudar muito desenvolvimento econômico, tem inúmeros vídeos aqui no canal, em que eu divido esse retorno aos estudos e buscando compreender as causas do desenvolvimento econômico das nações, um tema bastante mundano, né? Diferente do que compunha a minha jornada de estudo, que também está aqui no canal, ali de 2017, 2018, em que eu estudei o pensamento, a obra do César Ranquetá Júnior, né, da direita moderna à direita tradicional, que é uma crítica avassaladora ao liberalismo e ao conservadorismo.
e estudei o Jardim das Aflições do Olavo novamente, né? Eu tinha lido lá em 2002, 2013, 2018 eu reli, estudei esse livro, né? Quase 20 anos depois, com muito mais calma, muito mais maturidade. Esses vídeos, inclusive, tanto do livro do César quanto do Jardim das Aflições estão aqui no canal. Os encontros no nosso grupo de estudo que eu mantinha aqui para estudar esses livros, nesse período de 2016, 17, 18 e 19 também, foram 4 anos de estudos. E aí eu volto nesses temas da economia e eu tropecei novamente no Martim Vázquez da Cunha nesse ano de 2024, especificamente pelo despertar do interesse de ler esse ensaio dele sobre Olavo, a crítica dele sobre Olavo, que eu sabia que tinha algum valor importante, mas eu não tinha me dedicado a ler com atenção. Então eu parei, eu peguei esse livro, eu li ele inteiro, mas acabei concentrando a minha atenção no ensaio final de 80 e poucas páginas sobre o Olavo, que era o meu interesse, né? A minha obsessão era entender aquilo. Então eu comecei a ler esse ensaio denso, profundo, e fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, dividindo com vocês, como eu gosto de fazer, de dividindo com vocês, né, os temas que eu estou estudando, os livros, os autores, a forma, enfim, dessa jornada de estudo toda. E simplesmente, a partir do ensaio, do meu comentário, do vídeo que eu fiz aqui no canal, acho que é um dos vídeos mais acessados dos últimos tempos do meu canal, porque evidentemente criticar o Olavo não é uma coisa muito boa, né, no meio da Olavosfera, da qual eu venho, mas enfim, o ensaio do Martim é digno de atenção, é digno de reflexão, e é por isso que eu resolvi ler e divulgar o que o Martim estava analisando do Olavo. E a partir disso eu tive uma reaproximação pessoal até com o Martim, porque, enfim, teve um monte de reação, né? E o Martim me mandou mensagem, a gente começou uma conversa e eu voltei até aqui na Permanência da Perda e tal, e a tentar ler o Martim, porque era uma situação ambígua, paradoxal. Lá atrás eu tinha um interesse imenso pelo Martim, pelo brilhantismo daquele ensaio, A Permanência da Perda, mas que foi rompido quando eu tentei ler A Poeira da Glória. E toda a celeuma em torno da obra Poeira da Glória, o que causou um desinteresse. E agora, todavia, uma reaproximação, e o interesse é tão intenso quanto eu tinha quando eu li pela primeira vez lá, hoje intitulada Permanência da Perda. E então eu voltei a ler o Martim nos ensaios dele, que lá no Substack tem dezenas ou centenas de ensaios, né, muitos dos quais são temas do meu interesse, que versam sobre política, filosofia política, análise da civilização, análise da cultura, e por aí vai. Então eu comecei a criar uma trilha de estudos na obra, digamos assim, do Martim a partir dos ensaios. Ainda que ele tenha os livros, eu resolvi ir para os ensaios. E o próprio Martim me deu uma dica de alguns ensaios para eu ler ali, para começar a capturar, né, vamos dizer, ainda que não profundamente, a obra dele. Então está aqui, eu imprimi, né, todos esses ensaios, que o Martim me sugeriu como um roteiro de leitura para quem não, tipo assim, eu não vou começar pelos teus livros, eu quero começar pelos teus ensaios. E o Martim fez uma lista ali de 8 ensaios e aqui estão eles. Eu tenho em PDF. Se vocês têm interesse, eu posso mandar para vocês aí em PDF. Me chama lá no direct do meu Instagram que eu posso mandar para vocês. Tá tudo publicado no Substack dele, né? Todos públicos, e eu só tenho eles aqui editado num arquivo de PDF que fica mais organizado. Até se você quer imprimir, tem um sumário para você imprimir e estudar eles assim. Eu fiz um pequeno prefácio comentando como que surgiu essa coletânea de ensaios, né? Como que ela surgiu, por que ela surgiu, e está aqui, para mim, um documento histórico que faz todo sentido, né? E agora eu estou relendo, depois de muitos e muitos anos,
A Permanência da Perda. E é simplesmente magnífico esse livro, que é o primeiro livro do Martin sobre filosofia política, sobre teologia política, e é uma coisa simplesmente magnífica. E essa versão agora publicada no Substack, ele inseriu a grande sacada dessa nova versão, que o próprio Martin vai dizer que a solução que ele endereçou nessa versão é diferente da primeira versão lá do Indivíduo, de 20 e poucos anos atrás. A solução agora desse ensaio para a política é a arte, e mais especificamente a obra do escritor, poeta e compositor, músico Leonard Cohen. E dentro desse ensaio, então, tem 3 inserções a respeito de Leonard Cohen ao longo do ensaio, o que acaba tornando esse negócio aqui uma verdadeira obra-prima. Então, é um tema fascinante e magnífico. Você vê aqui um Martin profundo. É uma coisa impressionante o início com Platão, tratando da política do espírito, tratando da vida do espírito e a tensão que existe entre a vida do espírito e a vida no mundo, a vida mundana. E o desafio do político é equilibrar essa tensão, é trabalhar essa tensão. O grande problema é que no mundo moderno a política aboliu a realidade transcendente. E esse é o tema do ensaio do Martin, que não é uma coisa original dele, está lá em Platão, está lá no Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas isso se perdeu no mundo moderno pós, vamos dizer assim, Revolução Francesa, como um marco histórico que simboliza essa ruptura. Então, o grande tema desse ensaio é como equilibrar essa tensão da realidade, entre a realidade da vida do espírito, da realidade transcendente, com a vida mundana e, mais propriamente, com a esfera maldita do poder. E do poder, e das leis, e do direito, e da justiça, e, por fim, da ordem social, que tem como origem a ordem da alma do indivíduo, a ordem da alma do político. E aí vem o conceito de Spoldaios do Aristóteles, o homem maduro, aquele homem capaz de equilibrar a tensão entre a ordem transcendente do espírito e a ordem imanente materialista do mundo. É sobre isso que versa esse ensaio. E, curiosamente, a solução para essa tensão o Martin vai encontrar, né, não como uma solução salvífica, longe disso, mas uma solução mais adequada para a política, que é a arte. Então, isso é uma coisa realmente magnífica, magnífica. Eu fico muito impressionado com o poder desse livro, o conteúdo desse livro. Ele me elevou para um outro patamar de compreensão da ordem do mundo, da ordem da vida e da ordem da política, da ordem do caos desse mundo moderno que a gente vive, da desordem propriamente dita, que é um tema tratado aqui no livro. Então isso me reaproximou com muita intensidade e acendeu o meu interesse pela obra do Martin. Vocês vejam que eu estou falando e estou insistindo nesse livro que não está publicado ainda em livro, está ainda lá no Substack, mas que para mim é a base, é o início da obra do Martin, que é a Permanência da Perda. 10 anos depois ele foi publicar o Crise e Utopia. 10 anos depois. Que é uma continuidade da Permanência da Perda. E Crise e Utopia depois vai ser seguido da Poeira da Glória. Depois tem esse aqui, que compõe. Mas o Martin fala que a trilogia dele é o Crise e Utopia, que está para sair uma nova edição ampliada. Esperamos que 2025 nos traga essa alegria. Seguido da Poeira da Glória, e conclui com o livro dele, que é A Disciplina do Deserto, sobre John Milton, que também esperamos que saia tão logo, A Disciplina do Deserto. E com isso, pessoal, embora não tenha ido, eu li só um pouco desse livro, não li inteiro, meu plano é ler em 2025 ele inteiro,
interesse de ler a obra do Martim para depois ler a Poeira da Glória, e eu espero ter adquirido a maturidade necessária para ler a Poeira da Glória. E por fim a Disciplina do Deserto, que há de vir. E nesse sentido eu preciso dizer para vocês que, para mim, o Martim é um grande autor da filosofia política, da análise da nossa condição existencial, humana, cultural, política, e é um autor incontornável, quer você queira, quer você não queira. Eu tenho certeza, talvez falar isso é presunçoso, mas o Martim Vázquez da Cunha é um autor que veio para ficar, e a obra dele vai ser relevante e discutida mais cedo ou mais tarde, como um grande feito das artes e da análise do pensamento filosófico, político, cultural brasileiro. Isso soa um tanto esquisito para um ambiente onde eu venho, da Lavosfera, sei muito bem disso. Mas de tudo que eu tenho lido, essa sim, para mim é uma constatação incontornável. E eu me sinto meio precursor, assim, eu estou fazendo uma coisa aqui que ninguém está dando bola, ninguém está dando atenção, ninguém está dando sequer valor. Mas eu vejo um valor profundo na obra do Martim. A obra dele tem um valor profundo. E talvez um dia vai ser reconhecida, e se não for reconhecida, quantos grandes autores não são reconhecidos em vida, nem mesmo depois da vida, enfim, faz parte da vida, né? Isso aí é uma coisa que a gente não tem como garantir absolutamente nada quanto a isso. Mas, para mim, o Martim é um autor incontornável e obrigatório. E eu me sinto privilegiado de estar lendo A Permanência da Perda e de começar a ler, espero agora em janeiro, o Crise e Utopia, e quem sabe aí atravessar a Poeira da Glória, chegar na Disciplina do Deserto e seguir lendo os ensaios dele do Substack. Aqui eu tenho outros livros, outros ensaios dele do Substack, que eu vou reunindo e devorando, porque é simplesmente magnífico ler esses ensaios. Então, meus amigos, eu diria isso sobre o porquê que eu tenho tanto interesse na obra do Martim, tanto foco. Como é que eu consigo ter esse foco? É uma coisa muito pessoal, né? É uma forma como eu me relaciono com a obra dele, né? Que tem uma história aí por trás, que certamente traz as suas implicações e explica muito, mas eu confesso que eu me sinto privilegiado de estar assim mergulhando na obra dele, porque é um autor absolutamente fantástico. E se eu ainda não falei para vocês, anota aí, leiam A Permanência da Perda, que está no Substack dele. Quando ela for publicada e se tornar uma obra consagrada, você vai poder se irmanar a mim e dizer: eu li esse livro antes de ser publicado. Tá bom, pessoal? Espero ter aplacado um pouco da dúvida aí e instigado você também a ler as obras, os ensaios do Martim. Tá bom? Por hoje era isso, pessoal. Até a próxima.